Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. O meu nome é Caroline Guedes E o meu é Andreas Paiva. e esse é o Fala NFA, o podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos advogados as questões e as novidades da advocacia imobiliária e do mercado de capitais. E no episódio de hoje falaremos justamente sobre mercado de capitais, sobre as suas regras, procedimentos e fiscalizações. Para falar com a gente sobre o assunto, chamamos aqui o nosso querido Leopoldo Aguiar, advogado da área de mercado de capitais, do NFA, e para explicar para a gente um pouco dessas coisas todas que a gente vai conversar. Leopoldo, seja bem-vindo. Obrigado por participar aqui com a gente, por doar seu tempo aqui para o podcast. Andreas, Caroline, obrigado por me receber. É um prazer estar aqui no episódio do Fala NFA. Ô Leopoldo, como já é de costume aqui no programa, antes da gente entrar aí no nosso tema de hoje e desvendar os mistérios do mercado de capitais, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória no direito e também como você chegou aqui no NFA. Tá bom. Assim, eu me formei em 2012, tá? Mas eu trabalho com mercado de capitais desde 2009, 2008. Desde a época que eu era estagiário, eu já trabalhava nessa área. Comecei trabalhando com um pouquinho de M&A, de fusões e aquisições, mas agora acabei ficando nessa área e me formei, continuei. Trabalhava em outro escritório, também especializado em mercado de capitais, em mercado imobiliário. Saiu uma época, vim para a NFA, saí da NFA, fui para outro escritório, voltei para a NFA e eu tô aqui desde então. Mas assim, basicamente minha carreira, sempre trabalhei mercado de capitais, direito bancário, alguma coisa aí ligada ao mercado imobiliário. Bom, para vocês que estão assistindo, a gente está com um especialista mesmo da área. E pra gente é exatamente o que a gente precisa, porque pelo seguinte, a gente, na primeira temporada do podcast, a gente entrevistou o Thiago Costa, que é colega nosso do NFA, da área de mercado de capitais, sobre os certificados de recebíveis imobiliários, né, que a gente, no dia a dia, carinhosamente apelida de CRI, que são os títulos que são emitidos por incorporadoras que pretendem comercializar esses títulos para capitalizar o próprio negócio. E a gente conversou com ele explicou pra gente como é que funciona isso tudo, mas a gente queria dar um passo para trás nessa conversa de hoje. A gente queria falar sobre o mercado de capitais em si, como é que ele funciona, o passo a passo, inclusive do processo de fazer a oferta desses títulos eventualmente no mercado. E aí, pra gente começar bem do começo mesmo, vamos imaginar que você tá falando com uma pessoa leiga que não entende nada do assunto, hipoteticamente, tá? Tá bom. Conta pra gente o que é esse mercado de capitais. Por exemplo, ele é diferente do mercado financeiro, porque a gente fala muito de mercado financeiro, é um termo que é mais comum até no noticiário e tudo. É a mesma coisa, mercado financeiro e mercado de capitais, ou são coisas distintas? São coisas distintas. Na verdade, o mercado de capitais é como se ele fosse um subgrupo ali do mercado financeiro, tá? Mercado financeiro, basicamente, ele envolve tudo que tem a ver com dinheiro, né? Então, câmbio, derivativos e, assim, inclusive o mercado de capitais, tá bom? O mercado de capitais, especificamente, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar de títulos de renda fixa, renda variável, tá? Então, em miúdos aqui, o que a gente tem uma empresa ou um terceiro, tá? Que ele vai emitir valores mobiliários. Esses valores mobiliários vão poder ser adquiridos pelos investidores, né? Que é o público em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, tá bom? Então, é uma forma de que, assim, uma empresa ela está precisando de recursos, de alguma forma, ela pode emitir esses valores mobiliários no mercado de capitais, investidores vão lá, se interessaram pelo papel, vão adquirir, vão pagar por esse valor mobiliário e a empresa vai conseguir os recursos que ela precisava. Em miúdos é mais ou menos isso, tá? Uma coisa que é importante o mercado de capitais, ele é regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? É uma autarquia federal, ela regula e fiscaliza o mercado de capitais como um todo. É o equivalente ali ao que a gente ouve às vezes nos Estados Unidos, que tem a SEC, que é a Security Exchange Commission. Leopoldo, você mencionou que a CVM ela tem o papel de fiscalizar as operações e também as emissões de valores imobiliários no mercado de capitais. Qual é o conceito de valores imobiliários? Assim, é um título de crédito? Como é?
Valor imobiliário, assim, ele não é um título de crédito, ele até pode ser um título de crédito, tá? Mas, assim, por lei, o valor, a definição que a gente tem hoje na lei, o valor imobiliário, ele é um título que ele gera algum tipo de remuneração ou participação, tá? Para quem vai adquirir ele, tá? Mas, assim, no geral, a gente não tem na lei ali, não tem uma lei que tem um rol ali, que tem uma lista falando, isso daqui, isso daqui, isso daqui é um valor imobiliário. A gente não tem. Então, como que a gente sabe o que é, qual título é um valor imobiliário? Ele vai ter uma lei específica falando que esse título é um valor imobiliário. Basicamente é isso. Você não vai ter tudo no mesmo lugar, né? Você, por exemplo, no caso do CRI, do CRI, a gente tem a 9.514. 9.514 vai lá, fala que o CRI é um valor imobiliário. Então, aí já funciona. Tá, Leopoldo, então deixa eu ver se eu tô entendendo legal. Vamos lá. O valor mobiliário, ele é um papel que é emitido por uma empresa, e esse papel significa que essa empresa tem direito a receber valores futuros, e ao invés de aguardar esses valores futuros entrarem na conta dela, ela pode transformar isso em um papel que ela comercializa com terceiros, e esses terceiros adquirem aquele direito de receber em troca de um valor que vai direto para que, de alguma forma, ele acaba sendo antecipado para a incorporadora, por exemplo, no caso dos CRIs, né, dos certificados de recebíveis imobiliários, que já iria receber isso no futuro, mas ela adianta esse recebimento. É isso mesmo? A gente está entendendo certo ou quase isso? Estamos no caminho certo. Assim, aqui, isso daí se aplica mais pensando no CRI, né? Porque o CRI, ele é... Você precisa ter um lastro, você precisa ter uma carteira de recebíveis, alguma coisa para vincular no CRI, para aí você ter a emissão dele, tá? Mas tem que lembrar de que, assim, valor imobiliário no geral é pegar o investidor, quem está comprando esse valor imobiliário, ele vai receber alguma remuneração ou uma participação. Então, a empresa ela vai estar, de alguma forma, vai estar remunerando esse investidor, tá bom? E uma coisa que também é importante, os valores imobiliários, quando eles são emitidos, né, quando eles são ofertados, eles podem ser ofertados tanto no que a gente chama de mercado primário e mercado secundário. Mas, no geral, acho que a gente está no caminho certo. E o que seria mercado primário e mercado secundário? Qual é a diferença, basicamente, dos dois? Mercado primário, ele é onde você tem o primeiro acesso daquele valor imobiliário para o mercado, tá? Então, é quando você tem a empresa, não é necessariamente que ela fez a primeira emissão. É a primeira vez que os investidores estão podendo acessar aquele papel. Então, você pensa, às vezes, numa sociedade anônima, ela vai abrir o capital. Então, a gente tem o que a gente ouve muito, que é o tal do IPO, que é a primeira oferta pública da empresa. Ela está sendo ofertada no mercado primário? Tá. Aquelas ações, elas não existiam antes, agora existem, estão sendo ofertadas pela primeira vez. Ah, mas e se aquela empresa fizer uma nova emissão de ações? É mercado primário também? Ou agora é secundário? Não, é mercado primário também. Porque, de novo, essas ações estão sendo ofertadas pela primeira vez. Então, tudo funciona aqui no mercado primário, tá? Mercado secundário é o próximo passo, é o que acontece depois, tá? Então, teve ali a primeira oferta, teve ali a primeira emissão de valores imobiliários, os investidores adquiriram, um investidor tem aquele papel na mão, tá? Esses investidores agora, eles podem negociar esse valor imobiliário no mercado secundário. Então, eles podem transferir, e eles vão receber por isso, né? Eles vão vender o valor imobiliário que eles têm, uma ação, uma debênture, um CRI, e vão receber por isso, entendeu? Então, o mercado secundário é onde, depois que os investidores já em posse desses valores, eles podem transferir para terceiros. E a CVM, ela fiscaliza os dois? A CVM, ela fiscaliza tudo. Fiscaliza o primário, fiscaliza o secundário. Além da CVM aqui, a gente também tem, aqui principalmente no mercado secundário, a participação também da B3, né? Que é a antiga Bovespa, que ela também tem que ficar de olho ali no que acontece, né? E dentro do mercado secundário, uma coisa que é importante a gente falar também, então assim, mercado secundário e acabou, e tudo é negociado ali? Não. A gente tem ali o que a gente chama de mercado de bolsa, mercado de balcão. E tudo acontece dentro do ambiente da B3, tá? O mercado de bolsa, ele é um mercado mais centralizado. Ele é mais... A B3, ela tem uma participação maior. Ela fica mais de olho em tudo que está acontecendo,
tá? Aí você tem ações, você tem CRI, você tem títulos de renda fixa, etc, tá bom? Agora, o mercado de balcão, ele é mais flexível. E assim, não é que ele não é regulamentado, ele é. Mas ali você vê uma participação maior de uma relação entre particulares. Então, você não tem mais tanto a empresa participando, a própria B3 às vezes ali do lado, que não significa que em algumas situações ela também não esteja ali. Tá? Em miúdos é isso. Legal. Então, dentro você tem mercado primário, que é quando a oferta pública acontece, a primeira emissão daquele valor imobiliário vai ser ofertado para o público. E você tem o mercado secundário, que é depois que os investidores adquiriram aqueles valores, eles negociam entre si. E nesse mercado secundário, você tem o mercado de bolsa e o mercado de balcão. Voltando um pouco para o mercado primário. Quais os passos para fazer essa oferta pública? E aí, de novo, fazendo uma referência ali ao que a gente conversou com o Thiago lá atrás. Uma incorporadora, por exemplo, que gostaria de emitir um CRI para poder se capitalizar, vender esses recebíveis e tu vender o direito, né, de receber esses créditos, por onde ela começa? E outra, ela vai lá direto, ela própria e emite esse papel, ou ela precisa existe envolvimento de outros personagens, outros atores no mercado, para que essa oferta, para que chegue no ponto de fazer a oferta? Tá, vamos lá. Bastante coisa agora. Vamos ficar com o CRI aqui, tá? E aí a gente consegue fazer o passo a passo aqui do que acontece, né? No caso do CRI, quem emite o valor imobiliário é a própria incorporadora, é a própria construtora? Não. Para o CRI, quem emite por lei o valor imobiliário, que é o CRI, são as companhias securitizadoras, tá? Tanto o CRI quanto as companhias securitizadoras foram criadas pela 9.514 de 1997, tá bom? Teve uma alteração importante dessa lei, que foi a 14.430, que foi o marco legal da securitização, tá? E então, assim, no final, quem tem que emitir é a securitizadora. Então, pelo menos um prestador de serviço aqui vai ter que contratar, você vai precisar de uma securitizadora para emitir esse CRI. Tá? O CRI, como o Thiago tinha falado, ele é um título de crédito que ele é lastreado em créditos imobiliários. Tá bom? Então, para ele existir, você precisa ter um crédito imobiliário antes. Então, a incorporadora, ela vai ter o quê? Ela vai ter ou uma carteira de recebíveis, às vezes ela tem um monte de compromisso de venda e compra ali de um empreendimento, que ela pode fazer uma cessão desses créditos para a securitizadora, ou às vezes ela vai começar um empreendimento. Então, não tem ainda, não subiu nada, não começou obra. Então, ela pode emitir uma dívida, tá? E aí, por essa dívida, essa dívida vai precisar ter uma destinação imobiliária. Então, essa dívida vai precisar ser que todo recurso que a incorporadora receber por ela seja gasto com fins imobiliários. E aí tem lá todo um rol do que precisa, o que é considerado como imobiliário nesse caso, tá bom? Então, beleza. Então, a gente fazendo isso daqui, então a gente tem um crédito imobiliário. A securitizadora, ela emite o CRI, título de crédito, lastreado em créditos imobiliários. Então, para ser lastreado em crédito imobiliário, a securitizadora precisa ser a titular desses créditos imobiliários. Então, primeiro exemplo, fez a cessão de crédito para a securitizadora, beleza, agora ela é a titular desse crédito imobiliário. No caso de uma dívida, emitiu uma dívida, essa dívida tem que ter como credor a securitizadora. Então, pensando numa debênture, numa nota comercial, você tem ali a subscrição dessa dívida pela própria securitizadora. No caso de uma CCB, você endossa o crédito para a securitizadora. Então, agora ela é a titular desse crédito e agora ela pode fazer a emissão do CRI, tá bom? A emissão do CRI ela é feita pelo termo de securitização, é o nome do instrumento, tá? E aqui a gente tem a participação de mais um prestador de serviço, que é o agente fiduciário. O agente fiduciário é o representante dos titulares do CRI. Quem que é titular do CRI? Titular do CRI é quem vai comprar o CRI, quem vai comprar o valor imobiliário, vão ser os investidores, tá? Então, primeiro documento, já temos aqui dois prestadores de serviço. O que é uma coisa curiosa, né? Porque você já tem um agente fiduciário antes mesmo da oferta. Você já existe um prestador de serviço que ele vai ser o representante daqueles que eventualmente vão comprar. Isso. Então, esse tipo de operação de CRI a gente chama de operação estruturada, tá? É quando acontece, são vários atos jurídicos, vários, você tem N contratos.
Tem contrato de garantia, tem os contratos exigidos por lei, tem que ter o termo de securitização. Se você tem uma cessão de crédito, você tem um contrato de cessão. Você vai ter também uma emissão de CCI, que é a cédula de crédito imobiliário, que ela representa o crédito imobiliário. Então, quando tem a cessão do crédito para a securitizadora, você tem a cessão do crédito e você tem a emissão da CCI no meio. Ah, a CCI precisa de um prestador de serviço? Precisa da instituição custodiante, que é quem tem a custódia, quem realiza a custódia da CCI, tá? Então, e todos esses atos, eles acontecem pro CRI nascer, pro CRI ser emitido. Então, na hora de assinar os documentos, são, assim, não digo que é sempre que são dezenas, às vezes não, mas é muito documento e tudo fica de pé ao mesmo tempo. Por isso que a operação fica em pé, se mantém em pé. Então você tem uma cessão do crédito direto para a securitizadora, você tem a emissão da CCI, tem a contratação de todos os prestadores de serviço, constituição das garantias, as garantias são todas assinadas, e aí depende da estrutura que você vai montar, vai ter garantia A, garantia B, tá? Então tudo acontece ao mesmo tempo. E só aí que aí o CRI é emitido. Depois da emissão do CRI, aí a gente pode falar em oferta pública. E para a oferta pública, tem ainda mais um prestador de serviço, que é o coordenador líder. O coordenador líder, a instituição intermediária líder, que pode realizar a colocação, a distribuição dos valores imobiliários perante os investidores, perante o mercado de capitais. Isso é tanto por lei quanto por regras da CVM, tá? E ele é mais um prestador de serviço, mais um ali que tem que ser contratado. No caso do CRI, aí fazer só um asterisco aqui, no caso do CRI, tem algumas situações por lei que a própria securitizadora pode ser o coordenador líder, mas não é para todo caso. A importância de todos esses passos é garantir, então, a segurança da operação. Isso, é garantir a segurança, é garantir a transparência para o mercado, é garantir que todas as normas estão sendo seguidas, de que tudo o que CVM, B3, leis no geral exigem está sendo atendido. Então, tudo isso é feito de uma forma que fica em pé, para em pé, e não está ferindo nenhuma norma, e você consegue emitir o valor imobiliário para aí sim a gente ir para mercado de capitais. Tá. Eu vi que a CVM tem um papel importantíssimo aí, tanto na implantação quanto na fiscalização, mas quais são as regras que ela impõe? A CVM, ela tem um monte de norma, tá? E ela tem norma para tudo. Ela tem norma para valores imobiliários específicos, ela tem norma para prestadores de serviços específicos. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, pensando em mercado de capitais, oferta pública, acho que sem dúvida a mais importante aqui é a 160, tá? 160 é uma norma que veio para unificar as antigas instruções 400 e 476, mas também para dar uma atualizada nos processos, né? Porque a 400 e a 476 já eram antigas e teve muita coisa que mudou no mercado, então ela deu uma atualizada em entendimentos da própria CVM, algumas solicitações do mercado e atualizou todo esse processo. Então, a 160, ela centraliza ali as normas de tudo que é aplicável para a oferta pública. Então, quem pode emitir, quem precisa contratar, que documentos precisa de registro, não precisa de registro, como que faz em cada situação, tá tudo na 160. Então, para a oferta pública, a 160 acaba sendo ali a mais importante, mas sempre tem que estar olhando normas específicas para atos específicos ao longo do processo. No caso do CRI, a que a gente mais vê é a 60, a resolução CVM 60, que trata tanto das securitizadoras quanto dos CRIs. Ô, Leopoldo, você mencionou que a resolução da CVM 160 ela veio para facilitar algumas coisas e também para unificar outras tantas. Quais seriam os documentos que precisa utilizar agora? Para valores imobiliários, assim, para emissão do valor imobiliário, vai depender do valor imobiliário. Mas falando de oferta, uma coisa, um norte aqui muito bom é o público-alvo, né? Então, para quem que esses valores imobiliários estão sendo emitidos? Então, a gente tem ali uma classificação nas normas da CVM, que aí a gente identifica ali o investidor profissional, o qualificado, e tem o investidor que a gente chama de varejo, né? Que são os demais que não se encaixam em nenhuma dessas outras qualificações, tá?
O profissional, além de outros itens ali que tem dentro da norma, para a gente conseguir dividir, separar aqui quem que seria, é a pessoa física que teria mais de 10 milhões de reais investidos no mercado de capitais. O qualificado seria a PF, que teria 1 milhão de reais investido no mercado de capitais. E o varejo são os demais, tá? Qual que é a ideia da CVM por trás disso? Tá? A ideia da CVM, ela está pensando de que, olha, ela está afunilando ali, vendo os investidores, a experiência que eles têm no mercado de capitais. Então, no caso, o investidor profissional, ele investe 10 milhões, ele já tem investido 10 milhões no mercado. Então, esse cara tem experiência, já passou por muita oferta, ele conhece. Então, esse cara, ele não é que ele pode tomar mais risco, mas ele vai estar mais ciente dos riscos que ele vai estar tomando. O qualificado, 1 milhão, é um pouco menos, um pouquinho, mas ele ainda vai ter essa ciência, ainda vai ter essa noção, então você vai ter alguns outros títulos que vão acabar sendo que ele vai poder acessar. E o varejo não tem tanta, você não consegue saber ali o quanto que ele tem investido ou não. Então o varejo, ele tem ali uma outra classificação. E aí o que muda, tá? Para profissional e para qualificado, o registro na CVM da oferta, ele tem dispensa automática. Então, você não precisa passar por um rito de registro na CVM, tá bom? Para o varejo, qualquer oferta que vai para o varejo, você vai precisar passar. Então, você vai precisar preparar toda a documentação, mandar para a CVM vai analisar, vai voltar para você, você vai corrigir, você vai mudar algumas coisas, vai ficar nesse ping-pong um pouco, para aí sair o registro, para aí você poder começar a oferta. Então, ele é mais demorado, tá? Agora, voltando aqui para o profissional e para o qualificado, então é só os dois têm dispensa, acabou? Não. Para o profissional, ele é dispensado também de apresentar prospecto e lâmina. O que é prospecto e o que é lâmina? Então, vamos lá. No qualificado, ele vai precisar. Prospecto e lâmina, tá? Prospecto, ele é basicamente um documento que ele vai resumir todas as condições do valor imobiliário e da oferta. Então, ele vai ter qual que é o valor, quais são as características desse valor imobiliário que está sendo emitido, quais são os riscos. No caso de um CRI, você vai ter que descrever ali o empreendimento imobiliário, para dar todas as informações para o investidor conseguir ter em mãos para tomar a decisão de investir naquele valor imobiliário, tá? Profissional não precisa apresentar. A partir de qualificado, você precisa fazer o prospecto, tá? A lâmina, ela é um resumo do prospecto. Então, o prospecto é um resumo da operação, a lâmina é um resumo do resumo, tá? A lâmina é um documento bem mais enxuto. Ele vai ter ali umas 4, 5 páginas só. O prospecto é um documento grande, um documento bem extenso. E tanto que a lâmina, ela tem ali até algumas limitações de caracteres por seção ali que a CVM colocou. Dentro da 160 você tem ali alguns, não modelo, né, mas você tem algumas diretrizes para prospectos, para lâminas, isso daí também variando dependendo do valor imobiliário ali que a gente está falando. Então tem N anexos ali na 160. Então, assim, de documentos, além de outros documentos que a gente tem na oferta, anúncio de início, que é o anúncio que ele avisa que a oferta está sendo iniciada, anúncio de encerramento, que indica que a oferta acabou, que a oferta foi encerrada, que são documentos que é aplicável para todo tipo de oferta. Prospecto e lâmina ali são dois dos mais importantes que a gente acaba vendo. Pensando num contrato de financiamento imobiliário, a lâmina, então, ela é o quadro resumo do contrato. Seria isso. Tá. Seria isso. Faz sentido, né, que o profissional que tenha mais experiência, ele se abstenha de fazer todo esse procedimento de incluir a documentação da lâmina, né? Não, eu entendo que sim, faz todo sentido. Porque no final você é uma matéria que exige um conhecimento muito específico, né? Exige você ter ali uma noção de várias áreas, assim, não só do direito, mas também mercado financeiro, bancário, tem N coisas ali. Então, é um assunto complexo. E o varejo, quando você diz, pode incluir eu, você, Andrés, todo mundo. Eu sou varejo. Você é varejo. Eu não sou qualificado. Eu sou profissional. Brincadeira. O que eu acho interessante, o Leopoldo, até uma coisa que a gente conversou um pouco na pré-entrevista, né?
é que a gente está falando aqui de um mercado que ele negocia uma coisa bastante abstrata, né? A gente está falando de um papel que representa o direito de receber alguma coisa, ou te dá participação em alguma empresa. É uma coisa. É muito diferente de você, como a Carol fez a ponte agora, né? Você entrar num stand de vendas de uma incorporadora e comprar um apartamento, fazer um financiamento bancário para comprar um apartamento. Você comprou o apartamento, tá lá, o apartamento. Você pode discutir vício construtivo, alguma coisa, tem um cano no lugar errado e tal, mas você tá vendo o apartamento que você comprou, né? Ele tá ali. Você comprar um papel que te dá um direito de, eventualmente, você receber um valor, considerando que esse valor ainda não chegou, esse valor vai vir da venda daquele prédio que está sendo comercializado ou às vezes nem foi construído ainda, é uma coisa muito abstrata, né? E aí o que parece é que toda essa dinâmica, e a Caroline perguntou antes da questão das normas, né, da preocupação com a transparência, segurança jurídica, é, todas essas normas, toda essa exigência de que a companhia securitizadora não é a incorporadora, não é a incorporadora que emite o papel, é uma outra companhia que vai é, passar a ser titular do crédito, você tem que ter uma instituição financeira que fiscaliza, você tem que ter um agente fiduciário que vai representar os eventuais investidores, é, Coordenador líder. você tem que ter o coordenador líder, e nisso tudo sendo fiscalizado pela CVM enquanto acontece, tudo isso acontecendo depois dentro do âmbito da B3, que também tem a sua própria responsabilidade pelo sistema, pela plataforma. Tudo isso parece de fato, né, uma intenção de tornar esse mercado, que é um mercado de uma coisa muito abstrata, o mais seguro possível. Inclusive com a preocupação de quem vai comprar, né? Quem que é aquele comprador, se ele tem experiência naquele mercado, se ele não tem. é, Até também para não burocratizar demais, porque um investidor como eu, profissional, que tem mais de 10 milhões no mercado de capitais, já está acostumado com aquilo, não faz muita questão, uma oferta que é para ele, não tem muita necessidade da CVM também criar uma burocracia adicional. Também, né, essa não é a ideia. A ideia é dinamizar, mas ao mesmo tempo trazer segurança para todo mundo que participa desse mercado, né? Porque o produto que está tá sendo comercializado, ele é abstrato por natureza, né? O objetivo é exatamente esse, né? Porque é complexo, é abstrato e não é algo que normalmente você tem esse conhecimento, né? Não é algo que a gente aprende na escola, né? Normalmente não, né? Então, assim, é, então, o objetivo de tudo isso é criar várias camadas de regras, de normas para a segurança jurídica de todos os participantes, dos investidores, né, dos emissores, dos prestadores de serviço dentro do mercado de capitais, porque é algo complexo mesmo. É algo difícil, assim, de você conseguir não visualizar, mas não é algo que é muito palpável, Sim, né? Seguindo os exemplos que vocês deram, não é comprar um apartamento, né? Você vai comprar um apartamento, tá? Por mais que você pode nunca ter comprado, você tem uma noção ali de que, tá bom, vou lá visitar, vou ver como que é, vou fazer uma vistoria, vou ver se tá tudo certo, né? Aqui não, ainda mais são créditos de uma empresa, então tudo tem que ser analisado. E aí pega documentos como prospecto, como a lâmina, é importante de você ser informado de tudo o que tem por trás desse valor imobiliário, de uma remuneração que você vai receber, de como que eu vou receber essa remuneração, da onde que ela está vindo, quem que é a empresa, né? Da onde que ela veio, quais são as condições, tem algum risco nesse negócio, qualquer, tudo isso tem que ser informado. sim. Tem duas coisas que eu queria comentar com você. Uma é, exatamente pela complexidade da operação, é muito importante você ter uma assessoria jurídica qualificada, inclusive para todos os envolvidos, né? Porque você precisa conhecer todas essas regras que não são ensinadas na escola e que a gente naturalmente, né, não sabe do que se trata. É uma operação muito. Até porque você falou, né? A operação toda é erguida ao mesmo tempo, né? Muitas vezes. Uma operação estruturada, ela vem. Tudo isso, todos esses passos que a gente conversou, eles são
elaborados antes, pensados, elaborados antes e botados em prática no mesmo ato, no mesmo momento. É importante, né? Você ter uma assessoria, você, né, ter gente especializada que vai saber olhar para isso e reconhecer eventuais problemas, soluções e tudo. É uma questão muito, muito necessária, né? Não, com certeza, né? Você colocar tudo isso de pé, porque, né, o que a gente estava falando, você tem a parte da oferta pública, que já é um assunto super complexo, super específico, e você tem a parte anterior, que é a parte, tudo é operação estruturada, né? Mas você tem a parte antes para emissão do CRI, constituição das garantias, colocar tudo isso de pé, é um universo ali de normativos, de posicionamentos, de casos práticos, de experiência, que é importante você ter ali uma boa assessoria, sem dúvida. E a segunda coisa, o que acontece se algumas dessas regras não forem cumpridas? Assim, que tipo de sanção a CVM pode... Porque a CVM fica, além da função de regulamentar, né, estabelecer as regras para aquilo tudo acontecer, ela também tem a função de... Ela também tem a função de fiscalização, né? Se alguma dessas ofertas é feita e alguma dessas regras não é cumprida, o que pode acontecer? Depende muito da situação, né? É difícil falar o que pode, mas assim, a CVM, primeiro que ela vai verificar ali, vai analisar, vai ver se ela achar alguma coisa que está errada, ela vai começar notificando. Pode ser que ela notifique já dando, dependendo ali do que acontece, é muito abstrato, por isso. Dependendo do que acontece, pode ser que ela já notifique já vindo com alguma sanção, tá? Mas ela pode suspender a oferta, ela pode cancelar a oferta, ela pode multar os prestadores de serviço, ela pode dar só uma advertência, né? Mas tudo vai ter que ser muito visto no caso prático do que está acontecendo ali. Porque afinal de contas é tudo para manter a oferta segura. É isso. A ideia é essa a função. Leopoldo, quando a gente pensou em fazer essa entrevista e conversar e explicar essa coisa do mercado de capitais, a gente imaginava que ia ser muita coisa e é mesmo. É um negócio, é um universo bem complicado, né? Não tem como. É complexo mesmo. Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mesmo, como você disse, né? A gente fica louquinho fazendo isso, mas é isso mesmo. Sim. Mas eu acho, né, acho que o entrevistado foi um ótimo entrevistado, um ótimo professor. Acho que a gente pode dar 5 estrelas Muito obrigado. para essa entrevista, essa explicação. Agradeço. Foi muito bom. Leopoldo, a gente gostaria de agradecer a participação. Muito obrigada. Fique à vontade para voltar e contar aí as atualizações da CVM, de todas as regulamentações e normas. Fica aí o convite. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer participar aqui do podcast. A você que nos ouve, o nosso mais um muito obrigado. O Fala NFL é um programa do Negrão Ferrari Advogados, idealizado e produzido pela minha colega aqui do lado, Caroline Guedes, apoiado pelas nossas sócias Ana Carolina Tabit e Paula Veit. Na equipe do programa está com a gente também o nosso colega José Lucas Trigueiro, e a gente aproveita a oportunidade para agradecer também os nossos parceiros aqui do Otimize Studios, onde a gente grava mais este episódio. Foi um prazer falar com vocês e não esqueçam de seguir o nosso programa lá no Spotify, além de curtir também no YouTube. Grande abraço!